Todo mundo quer ser rico, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para se tornar rico. Talvez porque o preço é muito elevado, exige paciência e persistência. Ou talvez porque é caracterizado por uma mistura de episódios positivos e negativos, e quanto mais for capaz de lidar com episódios negativos, mais perto da riqueza estará. E uma das formas para aprender a acumular a riqueza é a leitura de livros que falam sobre riqueza e de como os pensam os homens ricos. Por isso, vamos ter o prazer de partilhar as ideias retiradas de um livro de autoajuda para quem deseja ser rico, com o título Quem Pensa Enriquece. O livro apresenta 12 passos que podem encaminhar à riqueza. Porém, nós não iremos apresentar como aparecem estruturadas no livro os 12 passos, mas partilharemos neste vídeo aquelas ideias que julgamos ser pertinentes para acumular dinheiro. Não se esqueça de subscrever-se ao canal e ativar o sino de notificações. A ideia geral que o autor do livro apresenta a todos que almejam mudar a sua vida ou melhorando-a acumulando riqueza, é de que o desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador, ou seja, o ponto de partida para alcançar qualquer coisa que gostaríamos de ter em nossa posse é o desejo. Portanto, a ideia número 1 para alcançar a riqueza é desejá-la. Mas, o desejo a que se refere o autor não é qualquer desejo. Deve ser um desejo bem definido e que será capaz de enfrentar tudo o que for preciso para satisfazê-lo ou torná-lo em algo concreto. E para tornar o desejo pela riqueza bem definido, precisa seguir os seguintes passos. Se deseja ter dinheiro, tem que saber exatamente quanto você precisa. Segundo, deve saber o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja, ou seja, o que fará se conseguir a quantia desejada. Terceiro, tem que saber quando pretende possuir a quantia. Quarto, deve criar um plano para levar a cabo o seu desejo e comece já. Quinto, faça uma declaração escrita respondendo os 4 pontos atrás e leia 2 vezes por dia. E sexto, deve saber que na luta pela riqueza ou qualquer outro objetivo há sempre momentos de incerteza e que as coisas não são como desejamos, mas mantenha sempre forte o seu desejo em ter o que deseja fortemente, pois ninguém está totalmente derrotado, enquanto não aceitar a derrota como realidade. Uma outra ideia retirada do livro e que também considero importante é de que todos os que desejam a riqueza devem aprender a trabalhar na direção certa. Por quê? A resposta é simples e consiste no facto de que quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Porém, é necessário saber que trabalhar na direção certa só pode ser feito por alguém que já tem um desejo definido e cumpre os 6 passos já apresentados. E trabalhar na direção certa implica possuir um plano bem definido, isto é, não basta trabalho árduo para ganhar riqueza, você precisa ser um criador de ideias, ideias que se transformem em um plano e objetivo definido. Conforme diz o autor, para acumular riqueza, é preciso trabalho árduo, é necessário pensar e planificar e sobretudo transformar em ações práticas todos os planos em busca do dinheiro. Enquanto que para manter pobre é fácil, não precisa de nenhum plano e nem esforço, pois a pobreza não precisa de planos. O plano bem definido para acumular a riqueza será feito por aqueles que ousarem pensar. O pensamento organizado atrai riqueza e poder. Quem pensar e organizar o seu pensamento com o intuito de acumular riqueza, terá criado um plano perfeito e que o encaminhará à riqueza. O autor diz, reconhecendo o poder do pensamento, que mais ouro for extraído do pensamento dos homens do que jamais sairá da terra, ou seja, se tiver o pensamento organizado atrairá quantidades de dinheiro que desejares, mas com a sua falta, mesmo o homem que herdar bilhões de euros ou dólares, poderá perdê-los em pouco tempo. O pensamento organizado prepara a mente e se torna em algo concreto. Portanto, se organizar seus pensamentos para acumular riqueza, então, esses pensamentos vão preparar a sua mente a reconhecer e aceitar o que for favorável para acumular riqueza. Daí nasce a ideia de que a pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela, assim como o dinheiro é atraído por aquele cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo. A consciência de pobreza possar-se-á, voluntariamente, da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. Isto é, se você quer dinheiro, deve estar sempre apto a fazer aquilo que pode te aproximar ao dinheiro. Isso inclui pôr em prática os princípios que atraem dinheiro. Inclui ter um objetivo claro sobre aquilo que pretende com o dinheiro e possuir um plano concreto para alcançar o dinheiro. Saber quanto precisa e em quanto tempo,
ajuda a criar um plano de ação em busca de dinheiro. Mas se não fazer nenhum esforço para atrair dinheiro, ele não cruzará o seu caminho. Se cruzar, com facilidade vai desaparecer das suas mãos. Aceite aprender com os outros, pois a falta de experiência pode te levar a desistir do seu sonho. Se começou um negócio e não está dando certo, antes de desistir procure alguém experiente na área para te ajudar a entender o negócio e te fazer conhecer os possíveis riscos e o que for preciso saber sobre a área. Você pode estar a desistir enquanto estava mais perto de obter o sucesso que via no negócio quando começou. Também, ninguém consegue acumular riqueza andando sozinho. No entanto, deve saber que não é para se juntar a qualquer pessoa, é necessário que se junte às pessoas que tenham uma mente superior e também com propósito de acumular riqueza da mesma forma que você tem. A harmonia é essencial nesse grupo de pessoas. Além de se juntar a um grupo de pessoas com quase mesmos propósitos que os seus, você precisa criar um plano e lembre-se que o plano pode falhar e no momento em que falhar, será testada a sua verdadeira ambição em busca de riqueza. Se o plano atual falhar, crie outro e continue indo atrás do seu propósito. Mude o plano e não o propósito. Mudar o propósito porque o plano falhou será o princípio do seu fracasso e juntamente será provada a sua falta de persistência. Portanto, se deseja ser rico ou obter sucesso, seja persistente. A persistência é a característica-chave necessária em todos aqueles que buscam transformar o seu desejo em algo concreto. A persistência é o condimento que vai te permitir continuar, mesmo as coisas não estarem a ir como você planificou. Quando iniciamos algo, somos menos habilidosos, mas através da entrega e a prática constante, nos tornamos mais habilidosos no nosso ofício, e isso é a persistência. O nosso desejo torna-se num desejo bem definido pensando e também o pensamento, apoiado pelo desejo forte, tem a tendência a transformar-se em seu equivalente físico. E para tal a pessoa que deseja ser rico deve ser persistente. Pois se não for persistente, o seu desejo não será forte e desejo fraco, produz resultados fracos. A única forma de ter desejo forte é a persistência. A falta de persistência pode ser vencida pelo esforço e a facilidade com que será vencida dependerá inteiramente da intensidade do desejo de cada um. Onde, se o desejo for forte, com muita facilidade se vencerá a falta de persistência, mas se for fraco, com dificuldade se vencerá a falta de persistência. Devido à falta de persistência, as pessoas desistem quando o sucesso está a seu alcance. Deixam-no para que outros o arrebatem. Depois de aprender a ser persistente, você precisará aprender a dominar o seu subconsciente, fornecendo os seus desejos de forma clara. Pois o seu subconsciente é a coisa mais perigosa e também mais forte, e que dependendo do domínio que tiver dele, com facilidade pode acumular riqueza desejada ou perdê-la. E é possível aprender a dominar o seu subconsciente seguindo a lei da autossugestão. Segundo o autor, a autossugestão pode levar à prosperidade ou à desgraça dependendo da forma como a compreendemos. Isso acontece porque o nosso subconsciente trabalha e transforma em realidade a informação que a fornecemos. Se nossos pensamentos são dominados pelo medo, dúvidas e outras coisas negativas, vai transformar aquilo em realidade, e se forem pensamentos dirigidos pela coragem e fé, vai transformá-los também em realidade. O subconsciente não se dá o trabalho de distinguir o que é bom e mal, simplesmente aceita e traduz em realidade o que lhe é fornecido. Conforme diz o autor, a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis se usada de maneira construtiva, mas também estraga a vida se for mal usada. Tem aqueles que dizem que ser muito inteligente é chave para ser rico, mas isso não constitui a verdade na sua totalidade, pois se assim fosse, os considerados homens mais ricos do mundo não seriam. Pois existe dentro das suas empresas, pessoas mais inteligentes que eles, e não têm nem a metade da riqueza que o dono possui. Por isso o autor afirma que o conhecimento não é suficiente para acumular riqueza, mas também é um fator essencial. Você precisa aprender mais ou acumular mais conhecimento. Mas o conhecimento em si só não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido, através de planos de ação práticos, com o objetivo definido de acumular dinheiro. Temos exemplo de várias pessoas que têm muito conhecimento, mas porque o seu conhecimento não está organizado para acumular dinheiro, não são ricas. O conhecimento não é poder,
O conhecimento é um potencial poder e só se tornará realmente em poder se for organizado e seguir um plano bem definido com o objetivo de transformar o conhecimento em poder. Aprender a aproveitar as oportunidades também é um fator essencial para quem tem o desejo de se tornar bem-sucedido na vida em sua área de atuação. Mas o autor adverte que a boa oportunidade para ficar rico ou sucesso, dependendo da sua área de atuação, muitas vezes aparece pela porta dos fundos, disfarçada de desgraça ou derrota temporária, por isso muitos a perdem. Seja claro nos seus desejos, identificará com facilidade as boas oportunidades, que às vezes aparecem em forma de desafios grandes. Aprende a agir com agilidade, também vai ajudar a aproveitar as boas oportunidades. Homens de sucesso chegam às decisões muito rapidamente e as mudam lentamente. Mas homens do fracasso chegam às decisões lentamente e as mudam rapidamente. Se quer obter sucesso e riqueza, seja o homem de sucesso, com capacidade de tomar decisões certas sem levar tempo. Evite a procrastinação, pois se ela te dominar, vai te fazer perder a boa oportunidade. Você não ficará rico andando sozinho, você precisa se juntar a grupo de pessoas com a mesma ambição. Mas nunca cometa o erro de partilhar os seus planos com qualquer um. Partilhe apenas ideias e pensamentos que agregam valores e edificam o espírito de riqueza. Evite falar demais, vai se tornar rico. Os que falam demais, fazem pouco mais do que isso. Se você falar mais do que escuta, não se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis, como ainda revela seus planos e propósito a pessoas que terão imenso prazer em derrotá-lo, porque o invejam. Falar demais ainda é perigoso pelo facto de que quase todas as pessoas com as quais você convive estão como você, procurando a oportunidade de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão totalmente. Ao falar demais, você expressa tudo o que sabe, mas não aprende nada de novo. Portanto, às vezes é necessário que seja uma pessoa com a boca fechada, com olhos e ouvidos abertos. Vai aprender coisas novas e que serão úteis para a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar. Até próximo vídeo. Milionário 25